O livro de Ester. Introdução. Autoria. Ainda não dispomos de provas conclusivas sobre a autoria desse belo livro canônico. Contudo, alguns elementos intrínsecos possibilitam fazer algumas inferências quanto ao seu autor e à data de sua primeira publicação. Fica, portanto, claro que o autor do livro de Ester era um judeu, porquanto a obra é permeada de forte nacionalismo judaico e forte alusão a uma festa típica, uma pessoa familiarizada com o reino de Assuero e com o palácio em Susã. O livro deve ter sido escrito pouco depois do final do governo de Assuero, já que a sua administração é nele mencionada como algo que já havia passado. Capítulo 10, versículos 2 ao 3. As provas de conteúdo da obra demonstram que a festa do Purim vinha sendo observada algum tempo antes de esse livro ser escrito. Capítulo 9, versículo 19. Propósitos. Um dos principais objetivos do autor foi registrar a instituição da significativa festa do Purim e manter viva, para as gerações posteriores, a lembrança do grande livramento do povo judeu no reinado de Xerxes, ainda que o nome de Deus, Javé em hebraico, não seja mencionado nenhuma vez nesta obra. O livro que leva o nome de Ester esclarece seus leitores quanto ao início dessa observância de Purim, quanto de sua celebração perpétua. Capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 24 e versículos 28 ao 32. Durante boa parte da narrativa, o autor relembra que continuava com o conflito entre Israel e os Amalequitas, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículos 1 ao 6 e capítulo 9, versículos 5 ao 10. Conflito que teve início nos tempos de cativeiro. Êxodo, capítulo 17, versículos 8 ao 16. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 ao 19. E continuou por toda a história de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 43, e em todo o livro de Ester. Os Amalequitas, sendo os primeiros que atacaram Israel depois da saída do Egito, eram considerados o grande representante das potências mundanas organizadas contra o povo de Deus. Números, capítulo 24, versículo 20, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 ao 3, capítulo 28, versículo 18. E o autor de Ester não vê diferente. Agora, com Israel liberto do exílio, a lei baixada por Ramã é a última tentativa de grande expressão do Antigo Testamento com o objetivo direto de acabar com Israel. Em estreita associação com o conflito com os Amalequitas, existe a promessa de Shalom, descanso em segurança e prosperidade, ao povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19. Depois da derrota de Ramã, os judeus desfrutaram de paz e distância de todos os seus inimigos. Capítulo 9, versículos 16 e 22. Mesmo sem citar o nome de Deus, o livro de Ester enfatiza a soberania e a efetiva providência de Deus. A rejeição de Vasti, a posição de rainha conquistada por Ester, a dívida de gratidão de Xerxes para com Mordecai, descoberta durante uma noite de insônia, e a maravilhosa libertação dos judeus. Todos estes fatos demonstram o controle do Senhor e seu zelo amoroso para com o seu povo. Salmos, capítulo 121, versículo 4. A festa de Purim também é citada no livro apócrifo e histórico de 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 36, celebrada nos dias 13 e 14 de Adar, mês que corresponde a uma data entre nossos meses de fevereiro e março, quando os judeus celebram sua libertação do plano destruidor de Ramã, uma figura do livramento de Israel de todos os seus inimigos mediante o amor e poder do Eterno, Javé. Data da primeira publicação. Alguns biblistas têm datado o livro de Ester no período helenístico. A ausência de expressões gregas e o estilo do dialeto hebraico do autor, contudo,
levam a crer que a obra tenha sido escrita antes da queda do Império Persa, nas mãos da Grécia, em 331 a.C. Vários historiadores e estudiosos da atualidade têm encontrado fortes indícios que o livro de Ester pode ser melhor datado por volta do ano 450 a.C. Esboço geral de Ester. Primeiro, o perigo que todo o povo de Deus corre. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 15. A separação de Vasti. Capítulo 1, versículos 1 ao 22. B. A descoberta de Ester. Capítulo 2, versículos 1 ao 20. C. A devoção de Mordecai. Capítulo 2, versículos 21 ao 23. D. A lei expressa de Ramã. Capítulo 3, versículos 1 ao 15. Segundo, a firme decisão do servo de Deus. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14. A. O apelo de Mordecai a Ester. Capítulo 4, versículos 1 ao 14. B. A resposta de Ester a Mordecai. Capítulo 4, versículos 15 ao 17. C. A audiência de Ester com Assuero. Capítulo 5, versículos 1 ao 8. D. A arrogância de Ramã para com Mordecai. Capítulo 5, versículos 9 ao 14. Terceiro, o livramento milagroso do povo de Deus. Capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 3. A derrocada de Ramã. Capítulo 6, versículos 1 ao 14. Item 1. A humilhação de Ramã. Capítulo 6, versículos 1 ao 14. Item 2. O enforcamento de Ramã. Capítulo 7, versículos 1 ao 10. B. A lei expressa de Assuero e Mordecai. Capítulo 8, versículos 1 ao 17. C. O aniquilamento dos inimigos de Israel. Capítulo 9, versículos 1 ao 19. D. Os dias de Purim celebram a vitória. Capítulo 9, versículos 20 ao 32. E. A narração sobre a fama de Mordecai. Capítulo 10, versículos 1 ao 3. Naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir de seu trono real na cidade de Shushan, Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidadela de Suzã. E desta vez, a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata e a colunas de mármore puro, com cordões de linho da melhor qualidade, e em tecido púrpura. Também havia assentos de ouro e de prata sobre um piso ornamentado com mosaicos de pórfiro, isto é, madrepérola, salpicado de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro puro. E cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. A rainha Vasti afronta a ordem do rei. Entre mentes, a rainha Vasti
também ofereceu um banquete às mulheres, nas dependências do palácio do rei Xerxes. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto: Meumã, Bizta, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela, e de fato, era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Vasti é condenada à pena exemplar. Como era tradicional, o rei pedira a opinião abalizada de seus conselheiros especializados em questões de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios, os quais eram amigos pessoais do rei: Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham a confiança e acesso direto ao rei, além de serem os homens mais importantes do reino. Então, questionou-lhes o rei: de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes, transmitida por intermédio dos oficiais? Na presença do rei e dos demais príncipes e amigos, Memucã apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira. E, do mesmo modo, desprezarão seus maridos, alegando: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então, haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Se bem parecer ao rei, promulgue, de sua parte, um decreto real que será inscrito nas leis da Pérsia e da Média, e não poderá ser revogado, que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher, cujo modo de ser seja melhor do que o dela. E, assim que o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande império, todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Este parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã, e, nesse sentido, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, de acordo com sua própria língua e maneira de escrever, anunciando como cada homem deveria proceder em sua casa. Capítulo 2. Ester é proclamada rainha. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino, com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Ali, permaneceriam sob a tutela de Regai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei, e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai ben Jair, Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shime, Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor,
rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro juntamente com Jecomias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassá, também conhecida como Ester em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Ester era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Susã e confiadas a Hegai. Ester também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Ester agradou sobremaneira aos olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então, Xerxes transferiu Ester com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Ester não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Ester, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Em chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos, então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassá bat Avihail, Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Ester causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem era apresentada. Então, ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Ester e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Ester a coroa real da Pérsia, e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam, em homenagem a Ester. Determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Mardoqueu delata conspiradores. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados.
Capítulo 3. O ódio de Hamã contra os judeus. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos a Hamã, filho de Hamedata, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Hamã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei, e que estavam à porta do palácio, observaram a atitude de Mardoqueu e então o questionaram: por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Hamã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado, pelo fato de ser ele judeu. Quando Hamã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Hamã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. O alvo de Hamã: aniquilar os judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nissan, ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram Pur, isto é, sorte, diante de Hamã com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Hamã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel-selo do dedo, entregou-o a Hamã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo e para teus fins. Quanto a este povo, é teu. Faze o que quiseres. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Hamã ordenou que escrevessem cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo aos sátrapas, nobres governantes persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias e aos chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por correios, mensageiros, a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram às pressas, e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Hamã assentaram-se para beber. Entretanto, a cidade de Suzã estava sob grande aflição e horror. Capítulo 4. Horror e humilhação dos judeus. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza,
e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Mardoqueu pede ajuda a Ester. Quando as criadas da rainha Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Ester convocou Hatá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Hatá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Ramã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei, e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Hatá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então, ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então, Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então, partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Ester lhe havia pedido. Capítulo 5. Ester dirige-se à presença do rei. Passaram-se 3 dias. Ester vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente com a entrada principal. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então, Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então, o rei lhe indagou: que é o que tens, rainha Ester? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Contudo, Ester lhe respondeu: se for teu agrado, ó rei, venha hoje com Ramã ao banquete que eu lhe preparei. Então, o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Ramã para que atendamos ao pedido de Ester. E assim, o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Ester: mas
O que de fato queres que eu te faça? Diz-me e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Ester rogou: Aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Ramã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta, e a apresentarei ao rei. É feita uma forca para Mardoqueu. Naquele dia, Ramã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia, Ramã conseguiu controlar sua fúria e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Ramã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais Ramã, com arrogância: Além disso, sou o único no império que a própria rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete, que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: Ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Ramã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Capítulo 6. Ramã acaba honrando Mardoqueu. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: Que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: Não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: Quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Ramã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. E, rapidamente, os servos do rei lhe informaram: É Ramã que está no vestíbulo. Então, o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Ramã entrou, o rei lhe perguntou: Caro Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Ramã pensou consigo mesmo: Ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: Ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestissem o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com um manto real, e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã: Muito bem. Toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então, Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei,
pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real, mas Hamã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. E Hamã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda a certeza, tua ruína está bem próxima. Enquanto estes ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Hamã ao banquete que a rainha Ester havia organizado. Capítulo 7. Hamã morre na forca que construiu. O rei e Hamã dirigiram-se ao banquete da rainha Ester. E neste segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Ester: Pede-me o que quiseres, rainha Ester, e te será concedido. Ainda que me peças a metade do reino, tê-la-ás. Então a rainha Ester respondeu: Se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. Falo deste modo porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu ter-me-ia mantido em silêncio. No entanto, esta desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Ester: Quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Hamã. Então Hamã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, num arroubo de ódio, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Hamã notou claramente que o rei já havia determinado a sua sumária execução, e por isso ficou para implorar por sua vida à rainha Ester. Entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão onde se realizava o banquete, viu Hamã debruçado sobre o divã em que se achava Ester, e então exclamou: Seria tu nécio, a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? Assim que o rei acabou de pronunciar estas palavras, cobriram o rosto de Hamã. Neste mesmo momento, Harbona, um dos eunucos oficiais que serviam diante do rei, mencionou ao rei: Há uma forca de mais de 20 metros de altura bem próximo à casa de Hamã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Portanto, enforcai-o nela agora mesmo. E eles enforcaram Hamã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, o furor do rei se arrefeceu. Capítulo 8. O rei determina a favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Hamã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. Então, o rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de volta de Hamã e o entregou a Mardoqueu, e Ester o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Hamã. Todavia, Ester voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Hamã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Diante do gesto de Ester, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele, e confirmou sua súplica, dizendo: Se for do agrado do rei, e se hoje alcanço seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Hamã, filho do Agagita Hamedata, descendente de Agag,
escreveu e endereçou a todas as províncias do rei determinando o extermínio de todos os judeus. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Ramã e passei todos os seus bens para Ester, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevei, pois, agora mesmo, novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o meu anel real. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do 3º mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo, e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus, na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado inclusive na capital, Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura. E toda a capital, Suzã, exultava de júbilo. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Capítulo 9. A vingança dos judeus. Purim. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os,
e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital, Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o grande inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Ester. Os judeus mataram e liquidaram 500 homens, e os 10 filhos de Ramã na capital, Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele te será concedido. Então lhe declarou Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. O rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã. Todavia, não tocaram em seus bens. A instituição da festa dos Purim. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E exterminaram 75.000 homens, dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital, Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável, de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes, em todo o reino. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração, conforme Mardoqueu lhes havia prescrito, pois Ramã, filho do Agagita Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Ester, ele deu as ordens expressas e por escrito, para que a intenção maligna de Ramã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que, de fato, havia acontecido em todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, e todos os que se tornassem judeus, não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida descrita na carta e em suas datas certas. Esses 2 dias
seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então, a rainha Hadassah bat Avihail, Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira, acerca da celebração dos Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. A ordem expressa da rainha Esther confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Capítulo 10. Mardoqueu é honrado pelo rei. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como o relato completo da grandeza com que honrou e exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero, Xerxes. Era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo.